Olá, professor Renan de novo. Oitavo ano, capítulo 4, Revolução Francesa e período napoleônico. Nós vamos estudar hoje o que estava acontecendo do outro lado do Oceano Atlântico. Nós estudamos na aula passada a Revolução acontecendo nos Estados Unidos, e a independência. E nós vamos estudar, anterior a esse processo um pouquinho, as repercussões do que estava acontecendo na França nesse período. Bem, a construção da sociedade francesa se dava através da pirâmide social de três estados, onde o primeiro estado era a igreja, o clero, e não pagava impostos. O segundo estado era o rei e a nobreza, que também não pagavam impostos. E o terceiro estado eram os demais setores da sociedade. Vejam, agricultores, pastores, artesãos e burgueses, né? Esses sim, eles, apesar de serem excluídos de qualquer tipo de decisão política ou terem direitos claros, eram pagadores de impostos. Vocês entendem a controvérsia, né? Ao mesmo tempo que eles pagavam impostos, que eles bancavam todo o estamento social, eles eram considerados periféricos aos direitos. Então, eles só tinham deveres, né? Bem, devido a uma série de guerras entre a França e a Inglaterra, a população vivia em miséria, porque, como a gente já explicou e sempre fala, a guerra é extremamente cara, né? E enquanto a população normal do terceiro estado vivia em miséria, o segundo e o primeiro estado viviam em abastada riqueza, né? E opulência de luxo. A nobreza daquela época se dividia em duas partes: a nobreza provincial, né? A nobreza togada. A nobreza provincial era a nobreza da província, né? Era equiparada à nobreza palaciana, que eram simplesmente membros da corte. E a nobreza togada é aqueles que possuíam títulos, né? Eram membros da alta burguesia. Todavia, eles eram discriminados pela sua origem, ok? Então, entre 1788 e 1789, fatores naturais que contribuem para o colapso da economia, né? O período das grandes guerras, e a França ela entra em período pré-revolucionário nesse período, né? Nesses 2 anos. Então, é convocada uma assembleia para decisão, e essa assembleia ela é interessante porque os estados se reúnem e você tem uma grande discussão de como essa assembleia vota, como ela funciona, e fica organizada da seguinte forma: você tem o primeiro estado, que é o clero, o segundo estado, que é a nobreza e o rei, e o terceiro estado, que é o restante da população. Ora, na Assembleia dos Notáveis, proporcionalmente, numericamente, o número de representantes do terceiro estado era muito maior do que o primeiro e o segundo estados somados, né? Então, o conflito para a votação era o seguinte: o terceiro estado queria que os votos fossem individuais por cada pessoa e que estavam compondo a Assembleia. Já o segundo e o primeiro estado queriam um voto integral. Como assim? O primeiro estado com um voto, o segundo estado com um voto e o terceiro estado com um voto. Então, como o primeiro estado e o segundo estado sempre votavam junto, eles teriam supremacia nas decisões. Essa assembleia não dá certo. O rei decreta o fechamento dessa assembleia. Eles se reúnem numa sala ao lado
abrem uma nova assembleia chamada de Assembleia Nacional e dão origem à Assembleia Nacional Constituinte, que vai impor ao rei uma série de limitações, onde começa a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é marcada por censos e contrassensos. Ao mesmo tempo que em 14 de julho de 1789 é tomada uma prisão muito conhecida chamada de Bastilha, que é Bastilha é um tipo de construção, né, em que haviam prisioneiros políticos, né, e eles são libertos. Se cunha o lema da Revolução, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Prestem atenção nesse lema. E durante esse período também é entregue a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E eles pregam nessa declaração a liberdade e igualdade das pessoas perante a lei, o direito à propriedade individual, a democratização dos acessos aos cargos políticos, a liberdade de pensamento, opinião e religião, e a necessidade de aprovação do povo para a decretação de uma lei, além do direito de resistir à tirania do governo. Senhoras e senhores, esses direitos não são nada mais nem nada menos do que o alicerce das constituições democráticas modernas, né? Não é à toa que a Revolução Francesa é um marco na história que faz com que nós iniciemos a época contemporânea, né? Então, a declaração também do juramento, né, da Constituição ainda previa a separação dos poderes em três, princípios de Montesquieu, né, judiciário, legislativo e executivo, o confisco das propriedades e terras da igreja, a instituição de impostos e taxas para a nobreza, a instituição de uma única lei para todos os cidadãos franceses e a manutenção da monarquia como governo constitucional, né? Seria a mesma coisa do que a Revolução Inglesa, que o rei governaria, porém nem tanto, né? As decisões dele seriam mais de observação e de controle, né? No caso, moderação entre os poderes. Ele não governaria de fato o Estado, e sim ele fiscalizaria a isonomia, né, entre os poderes. Bem, a reação absolutista vai ser violenta, né? Logo, os reis eles vão ser perseguidos e mortos. Com a morte dos reis e a prisão do rei vigente Luís XVI, se estabelece a República Francesa, e a República Francesa ela vai ter dois partidos atuantes, né? O partido dos girondinos e dos jacobinos. Os girondinos eram compostos pela alta burguesia, pelos homens ricos da cidade, que sentavam à direita no parlamento, e os jacobinos, que eram o grupo da classe média e dos mais pobres, que se sentavam à esquerda. Nós temos, a partir daí, a configuração de direita e de esquerda, ok? Então, em princípio, a República é liderada por Maximilien Robespierre, né, um revolucionário girondino, que vai estabelecer uma série de controles e benefícios para a população. Essa organização política ela não dá certo, ela não se estabelece, e com essa instabilidade na política começa a ascender ao poder um grande militar, um homem que fala muito bem, um homem de boas palavras, né, que acaba dando um golpe de Estado, conhecido como o 18 Brumário, né, em que estabelece o Império Napoleônico. Olha que interessante, gente. Nós temos uma monarquia,
uma república, entre aspas, democrática, e nós estamos caminhando para o império, né? E a ação política de Napoleão foi importante para a reorganização do Estado francês e para consolidar o poder da burguesia. Algumas dessas medidas foram tomadas por Napoleão. Reformular o sistema bancário, criando uma moeda nacional, que é o franco, que existia até a adoção do euro por parte do governo francês. A criação do Banco da França, a taxação de produtos importados, que é uma medida de proteção, né, aos produtores internos, a assinatura de acordo com a igreja, né, a concordata, que indeniza a igreja pelos confiscos das terras, mas não concede essas terras de volta, a criação de escolas normais com ensino laico por toda a França, desenvolvimento da educação, a criação do Código Civil, a instituição do casamento civil de igualdade perante a lei. Olha que interessante, gente. Existiam o primeiro, o segundo e o terceiro estado, né? Quando alguém da nobreza casava com alguém comum, um burguês do terceiro estado, essa pessoa daria origem a filhos que nasceriam no terceiro estado. E a cultura de separação entre essas classes eram tão fortes que, vamos dizer que uma mulher nobre casasse com um burguês do terceiro estado. Na casa deles, na hora do almoço, por exemplo, essa mulher comeria na sala de almoço, né, na sala de jantar, e o marido dela comeria com os empregados na cozinha, né? Tamanha era a consideração de diferença entre esses grupos sociais, né? O amplo incentivo à indústria e ao comércio internacional. Nós estamos vivendo a revolução industrial nessa época também, e a criação de escolas profissionalizantes, os liceus de artes e também militares, né? Quando a gente pensa em liceu, a gente pensa numa escola de segundo grau. Olha que interessante a construção da educação. Primeiro grau, fundamental, né? É um grau comum a todos. O segundo grau, chamado de liceu, era um grau profissionalizante, um grau superior, né? Que era chamado de grau médio, como hoje nós chamamos de ensino médio, né? Bem, então, o governo napoleônico é marcado por expansão territorial, né? Ele é um grande estadista, um estadista muito famoso, e ele começa a exercer o seu domínio sobre a Europa, fazendo o bloqueio continental. O que era o bloqueio continental, né? O único país que não cedeu ao Império Francês liderado por Napoleão foi a Inglaterra, que era uma ilha. Então, ele impunha aos países do continente americano, o continente americano na sua parte continental, que não comercializassem com países que não estivessem alinhados com o Império Francês. No caso, a princípio, a Inglaterra, né? E é por causa desse motivo, basicamente, que o Dom João VI vai vir para o Brasil, né? Vai fugir do bloqueio continental e continuar comercializando, continuar como aliado da Inglaterra. Senhoras e senhores, é basicamente isso, ok? Se faz necessário a leitura do livro, leiam o livro e façam os exercícios do livro, tá? Esse é o nosso vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.